minha igreja está se desmoronando. Vinde, bendito Espírito Santo, não deixeis o vosso povo sem sua luz, mas nos confortai, dando-nos misericórdia. Livrai-nos de todos os males deste mundo e dai-nos a vossa proteção. Que o nosso lar seja protegido para termos sua graça até a vinda de Jesus, com sua mãe e todos os anjos e santos. Filhinhos, repitam estas santas palavras sempre que puderem, porque já está no tempo do Divino Espírito Santo, sendo que toda obra maligna não mais ficará aqui por muito tempo. Tudo já foi confiscado, e nenhum homem nesta terra terá mais poder de querer vir apoderar-se do que há nela, para dirigi-la como quer, pois sua misericórdia, a sua miséria humana já se esgotou. E com isto volta a própria luz a iluminar o novo céu e a nova terra, e nada mais do que é de ruim, há de ruim, como escândalo, corrupção, inveja, ódio, guerra e morte. Nela entrará, pois é um tempo que por milhares de anos já vinha sendo reservado. Disse isto em Fátima, em Lourdes, em Garabandal, em Medjugorje, na Espanha, no México e agora aqui no Brasil, por este mensageiro mais autêntico de meu santo filho Jesus. Que o povo voltasse à oração, rezando o Santo Rosário todos os dias, e pedisse ao bom Deus que tivesse misericórdia e não deixasse sua igreja cair, para não chegar ao ponto que chegou, pois o pilar que ainda vem sustentando está tão fraco a ponto de não mais aguentar. E quando ele cair, virá tudo abaixo, e os pequenos rebanhos vão ter que ter um lugar para fazerem suas orações. E os sacerdotes que estarão à disposição de Jesus sacramentado deverão fazer o mesmo, mas não onde celebram a Santa Missa, porque virá um novo testamento, uma nova doutrina e um novo sacramento. Mas tudo isto não mais terá a presença do Divino Espírito Santo. Por si, este povo fez uma versão onde sua filosofia é completamente vazia e não mais terá a luz divina. Então, meus filhinhos, continue rezando o Santo Rosário todos os dias e não parem, porque dentro dos vossos lares nenhum mal tirará vocês da fé, sendo que este é o tempo que já vem separando os que irão passar para outra vida, os quais já não são mais bem vistos aos olhos dos contra. Notem bem que isto é bem visível, pois pelo vosso comportamento são taxados como bando de loucos, e que pela vossa obediência a João Paulo II não será mais possível continuarem assim depois da saída dele. Então, o que devem fazer é que façam tudo o mais certo, assim como foi ontem e hoje e sempre, e será para sempre, unidos numa só família e sendo um povo de Deus, e que cada um seja um exemplo diante do Senhor, como um figurante autêntico e livre de todas essas impurezas do mundo. Maria Imaculada Conceição, palavra viva de Deus. É interessante que essa música que o Bruno cantou, é bem como diz a mensagem aqui, né? As imagens que a gente coloca dentro da nossa casa é uma proteção. É um caso que é tão interessante e tão verdadeiro isso, que é um caso que aconteceu aqui na casa do profeta, como muitos já ouviram essa história, né? Tem até foi feita uma gravaçãozinha, tipo um filme, que dentro da capela, dentro do quarto do profeta, tinha a imagem de João Batista Reus.
E né, naquele dia, os bandidos que entraram na casa dele para fazer o assalto, tiraram vários pertences, né, do profeta, da minha irmã, de outra a que estava aqui nos visitando lá de Portugal, a Lúcia, e colocaram eles tudo trancado ali na sala, e enquanto eles faziam, visitavam, entravam dentro de outros quartos dentro da casa para levar o que de valor, né? Então, quando um entrou dentro do quarto do profeta, tão logo ele saiu e disse para outros companheiros deles: vão embora, que aqui a gente não pode ficar. Tem um senhorzinho ali que ele não se sentiu bem, ele viu o poder, a força ali de um santo, que ele teve que se afastar daquele lugar. E assim eles saíram. E depois o pai perguntando, o pai foi ver que era João Batista Reus que apareceu para eles, né? Então vê como, né, tudo é inspirado por Deus, né? Até numa música é inspiração de Deus. Várias músicas, né, que vários cantores, autores, né, de músicas fizeram, que é inspirado por Deus. Nessa oração aqui que o profeta, vê como ele era tanto inspirado por Deus, né? Que até Nossa Senhora depois pede para nós repetir essa oração. Vê como ele já previa, né, nas suas orações, pedindo a proteção de Deus em tudo que está acontecendo hoje e o que vai acontecer ainda de pior, né? Essa oração aqui, eu até quero ter isso aqui na minha capelinha para a gente rezar isso na hora de manhã, quando a gente vai fazer a oração da gente. Vinde bendito Espírito Santo, assim o profeta fala, e não deixai o vosso povo sem a sua luz, mas nos confortai, dá-nos de misericórdia, livrai-nos de todos os males deste mundo e dai-nos a vossa proteção. Que o vosso lar seja protegido, para termos sua graça até a vinda de Jesus, com sua mãe e todos os anjos e santos. E Nossa Senhora afirma: filhinhos, repitam estas santas palavras sempre que puderem. Então é o que nós devemos fazer, né? Mas muitas pessoas acham assim: mas o profeta era para estar junto. Ele fez a sua parte, ele deu o seu exemplo, ele deixou escrito para nós que estamos passando por esses problemas grandes no mundo, o que nós vamos ainda enfrentar, como o profeta dizia, né, no púlpito lá na igreja. Muitas pessoas ignoravam ele, que ainda para ano que vem não vai ser bom. Ele sempre alertando, sempre nos avisando, né, através de Deus, para a maioria da população. Mas para nós não devemos se preocupar, porque nós vamos ser protegidos, nós vamos ter a graça de Deus, nós vamos ser livres de tudo isso que vai acontecer. E graças a Deus, esse ano todo passou, né? A gente aqui em Taquaras, aqui na casa do profeta, aqui na igreja da obediência, nós fazendo tudo que Deus está pedindo, nós atendendo todo o povo que vem de todos os estados do Brasil e em outros países, né? Quando alguém pode vir, a gente atende essas pessoas, né, que chegam aqui na casa do profeta, chega aqui na igreja da obediência, nós abraçamos, nós beijamos, nós apertamos a mão, nós não se protegemos com nada. Não que isso a gente quer se considerar um melhor do que o outro. Não, nós estamos dando testemunho que se nós fizer a toda a vontade de Deus, se nós for obediente a Ele, Ele vai nos proteger. O Divino Espírito Santo, como diz aqui, chegou o tempo dele.
de agir, assim como tem lá na oração do Santo Rosário, né? Até antes de vir para cá, rezei um mistério de hoje que fala, né? Que o Divino Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Para quê? Para proteger eles. Assim está acontecendo com os últimos, os escolhidos por Deus, os filhos da luz. O Divino Espírito Santo tinha que estar com nós para nos defender de todos esses males. Quando o profeta recebeu essa mensagem em 2001, também na do Zeca ali, que ele leu em 96, falava, né, do que ia vir a acontecer dentro da igreja. E na minha aqui, o pilar que ainda vem sustentando está tão fraco ao ponto de não mais aguentar. E quando ele cair, virá tudo abaixo. Como é que o profeta poderia ter essa certeza que o próximo ia fazer essa mudança tão drástica, né? Tão grande? Como é que ele poderia ter, como muitos falam, né? Isso é tudo montoeira de palavras, isso é um homem louco, é um bando de louco. Como é que ele poderia confirmar isso? Eu sei que lá na Bíblia está escrito, mas só que desse para outro, depois de João Paulo II, poderia surgir o outro, ainda que poderia segurar um pouco, mas não, o que está escrito aqui está acontecendo. Depois de João Paulo II, esse está liberando homem com homem, mulher com mulher, dizendo que não tem nada, a igreja não tem nada a ver com o aborto. Olha a mudança, indo tudo contra os mandamentos de Deus. E aí, ao finalzinho da mensagem, então o que devemos fazer? Que façamos tudo pelo mais certo. Qual é o mais certo? É o que o profeta nos ensinou, o que os apóstolos deixaram escrito, ou que esse lá, o mentiroso, está dizendo? Nós devemos fazer o mais certo, é o que estava na Bíblia, é o que está nesse livrão da palavra viva de Deus. Assim como foi ontem, o que os profetas e a Bíblia está lá escrito, hoje e será para sempre, unidos numa só família e sendo um povo de Deus, e que cada um dê o seu exemplo diante do Senhor, como figurantes autêntico e livre de todas as impurezas do mundo. É o que nós estamos fazendo, é o que o profeta nos ensinou, se afastar das praias, de todas as coisas ruins desse mundo. Só assim a gente é livre também por essas pragas, esses castigos que estão caindo sobre a terra. Unidos numa só família, é as pessoas que estão sendo escolhidas por Deus. Vê que as pessoas que não pensam mais como a gente pensa, que não agem mais como a gente age, eles mesmos estão se distanciando de nós. Nós estamos aqui nessa terra, já estamos formando a família de Deus, os filhos de Deus. Vê que do outro lado eles não aceitam mais a gente. Tantas pessoas que eu tinha conhecimento, que a gente se achava com uns amigos, que a gente visitava um ou outro, hoje não se visita mais, hoje não querem mais saber da nossa conversa, não nos convida mais para suas casas. Então aqui tudo está sendo confirmado, né, através dessa mensagem, tudo está sendo tão claro para nós, o que está acontecendo hoje, que não tem mais porquê das pessoas duvidarem. Porque será que isso é verdade? Tá bem às claras, tá bem visível para todos verem, né? O que está acontecendo dentro da igreja, o que está acontecendo das famílias verdadeiras se unindo
que tudo que a gente conversa um com o outro, as pessoas que estão sendo escolhidas por Deus, as pessoas vêm, se sentem bem, a gente conversa, encaixa a mesma conversa, né? O mesmo assunto bate, e aquelas outras pessoas que a gente visitava, que a gente achava que era amigo da gente, estão sendo esquecidas, né? Estão abandonando, porque eles acham que nós somos um bando de louco. Por que não mais ir para a praia? Qual o erro de eu usar uma bermuda? Qual o erro de eu tirar a camisa? Um calor desse, como é que a gente pode viver com camisa, com calça, ou a mulher com uma roupa comprida? Como é que a gente aguenta? Como é que um sacerdote que é obediente a Deus, ele usa a sua batina, uma freira usa seu hábito, umas vestes compridas, com a sua roupa com manga comprida, com um véu na cabeça, com hábito, né, certo? Cobrindo a cabeça toda. Como é que ela aguenta? Como é que lá em outros países, lá no exército, ele se cobre todo para se proteger daquele solão forte? E eles aguentam. E eles mesmo, né, entre a conversa deles, né, que eles explicam, que diz eles se protegendo do calor, chega à noite, o corpo está fresco, não pegou aquele sol forte. Então é ao contrário, né? É o que o mentiroso, Satanás, sopra no ouvido das pessoas: tire suas vestes, mostre seu corpo, e as pessoas vão caindo na lábia dele, né? Na conversa do inimigo. Essa música aí, como diz, que é nosso lar, é as imagens que estão nos cantos da casa, que graças a Deus nós temos ela. O mentiroso, tantos anos atrás, já vem dizendo para os evangélicos não ter mais imagem dentro de casa. A proteção que cada família tinha, o Satanás foi pedindo para tirar aos poucos. O crucifixo, as imagens dentro da casa, a Bíblia verdadeira, tirando, colocando a Bíblia falsa, porque ali, como Jesus deixou escrito, ai daqueles que tirar só um tio da minha palavra. E a Bíblia evangélica tirou páginas, não tirou uma vírgula ou uma palavra só, tirou páginas da Bíblia. Então essas pessoas foram ouvindo a voz do mentiroso e foram tirando tudo dentro de casa. E ali a casa foi ficando fraca, foi deixando livre para o Satanás entrar e destruir tudo que tinha dentro dela. Mas como destruir? Só o fato de sair da igreja verdadeira, ele já começou a destruir. Um saiu e aí o outro que estava pensando certo foi: não, mas eu não posso mais ter essa imagem porque o meu filho, ele não se sente bem, eu não posso ir contra o meu filho, ou a minha esposa, eu não posso mais ir contra o meu marido, e assim vice-versa. Só um saiu fora da igreja de Pedro, já foi dando brecha para o Satanás, e assim foi tirando tudo que era de valor, que era de proteção dentro de casa. E hoje eles estão vendo, né, o vazio que está dentro de casa, e o Satanás fazendo o que bem ele entende, o que bem ele quer, destruindo o lar das famílias. Então o que nós devemos fazer é esse exemplo, né? Como diz aqui Nossa Senhora: eu falei em Fátima, em Lourdes, Garabandal, Medjugorje, na Espanha, em México, e agora aqui no Brasil, por este último mensageiro, o autêntico, escolhido pelo próprio Jesus, o meu santo filho. Diz aqui Nossa Senhora. Então o que nós devemos é ir pelo exemplo do último profeta. Ele falou a verdade, não o outro. Então nós devemos seguir, é o último enviado por Deus, Pedro II.